nosso convidado de hoje já foi subprefeito da Sé, nomeado pelo então prefeito Bruno Covas e mantido no cargo pelo atual prefeito Ricardo Nunes. Mas muito antes disso, ele já tinha uma vida pública bastante conhecida. Exatamente, ele é coronel da reserva da Polícia Militar, doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e, dentre outros cargos, já foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e é atualmente vereador aqui na Câmara. No SampaCast de hoje, recebemos ele, o Coronel Salles. Ela estava muito brava. Aí eu falei, ô mamãe, o que houve, né? Por que você tá brava? Ela falou, não é possível, eu demorei 9 meses para escolher esse nome Marcelo, agora virou Salles. Eu ia com ele e dormia no quartel, ele saía para apagar incêndio com a viatura, eu ficava lá com o sentinela, ficava na guarita, então, desde muito jovem. Então, eu vivi isso e foi um sonho realizado mesmo, poder ter ingressado na Polícia Militar. Empresta seu celular. Claro. O celular, ele possui um microfone aqui. Uhum. A partir do instante que ela acionou aquele botão, esse microfone passa a gravar o ambiente. E passa a gravar os gritos daquele que quebrou a ordem judicial, daquele que não poderia chegar. Então, ao mesmo tempo que você vai ao socorro da mulher, evita feminicídios, você também produz prova para o juiz que aquela pessoa quebrou a ordem judicial, a medida protetiva. Então, esse é o olhar do administrador público. Você tem que equalizar e tentar trazer aquele que mais precisa num patamar melhor. Justiça, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Monteiro, esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Ao meu lado, sempre minha parceira Hanna Beltrão. Soquinho. Soquinho, tá. A gente tá fazendo direitinho. O pessoal tá aqui nos bastidores pensam que a gente não viu. O pessoal torcendo pra gente fazer tudo direitinho. Então, primeiramente, olá pra você, Dan. Olá, Brasil. Olá, São Paulo. Tudo certo? Mais um SampaCast começando hoje. E a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio o vereador Coronel Salles. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria, uma honra poder estar aqui, Hanna e Daniel, Hanna Beltrão e Daniel Monteiro, e poder falar um pouquinho do entusiasmo que estamos aqui há 3 meses como vereador de São Paulo, sempre pensando em melhorar a vida das pessoas. Estou muito feliz e obrigado pelo convite aí, deixar um abraço a todos que nos assistem também, para a gente ter essa conversa, a gente falar um pouquinho de Sampa aqui no SampaCast. Perfeito. A gente que agradece, até para Marcelo, coronel, vereador, como o senhor prefere ser chamado agora? Aqui? Você sabe que é interessante, né? Quando eu entrei na Polícia Militar, ainda menor de idade, na Academia do Barro Branco, eu levei alguns amigos para almoçar em casa. E eu vi, em dado momento, a minha mãe, já é falecida, mas ela estava muito brava. Aí eu falei, ô mamãe, o que houve, né? Por que você tá brava? Ela falou, não é possível, eu demorei 9 meses para escolher esse nome Marcelo, agora virou Salles. Então chame como quiser. As pessoas nos conhecem como Coronel Salles, né? Mas eu não tenho hoje... Então, Marcelo em casa, Coronel Salles na vida pública, mas eu sou o Marcelo Salles paulistano, que nasceu aqui no Cambuci, na Cruz Azul, que mora a vida toda na Zona Leste, que sou apaixonado pela cidade e estou muito, muito honrado em poder agora, a gente que veio lá da Vila Antonieta, né, perto da Vila Carrão, poder agora estar na Casa de Leis de São Paulo, poder, em alguma medida, opinar para a gente melhorar a vida das pessoas, né? Então, estou muito feliz, muito entusiasmado. Aliás, falando nisso, como é que foi assim, a sua infância lá na Zona Leste? Paulistano da gema mesmo, aqui, né? Verdade. Eu sou o mais novo de 4 irmãos, né? Meu pai também é policial militar, ele é do Corpo de Bombeiros. Hoje, dia 22, completa 89 anos, né? Super bem, o subtenente Salles, que é a minha maior referência de homem público e de ser humano. Então, eu nasci ali na Vila Antonieta, estudei 11 anos na mesma escola, na Escola Estadual Professor Moacir Campos, ali na Rio das Pedras. E aos 15 anos eu fui trabalhar
numa indústria têxtil como office boy. E dali, a minha inspiração para entrar na polícia foi meu pai, né, na Academia do Barro Branco. Mas eu fui criado ali, jogando bola ali na Vila Antonieta, indo nadar nas lagoas ali do Aricanduva. Hoje é o shopping Aricanduva. Ali era a várzea do rio Aricanduva. Então, uma infância jogando taco na rua, empinando pipa, indo na igreja. Uma vida de um garoto. Fui muito feliz e ainda sou. E acho que isso também me ajuda, viu, Hanna, Daniel? A gente tem uma ideia de São Paulo de verdade. E quando fui ainda menor de idade trabalhar aqui na Marquês de Tu, aqui em Higienópolis, na Agilex Indústria Têxtil, e fui office boy lá, então andando de ônibus, levando marmita. Eu lembro que a gente sempre teve uma vida muito modesta, mas uma vida muito digna, mas muito modesta. E às vezes quando via ovo frito na marmita, a minha mãe falava assim, passou do meio-dia, você não come mais, então você tem que comer até o meio-dia, né? Então foi uma vivência importante, onde eu pude conhecer o centro de São Paulo, andar a pé e se apaixonar mais ainda, várias São Paulos, né? Então você tem a São Paulo do centro da cidade, você tem a São Paulo de Pinheiros, você tem a São Paulo da Vila Carrão, você tem a São Paulo da Zona Norte, onde eu morei lá também, na Academia do Barro Branco, era internato. Também sou apaixonado pela Serra da Cantareira, pela Zona Norte, que me acolheu também lá. Então, eu sou um apaixonado. E quando apareceu essa possibilidade de disputar um cargo eletivo, o cargo que mais me tocou foi de vereador mesmo. Porque, às vezes, as pessoas acham que é simples, não é. Ele tem uma profundidade na vida direta das pessoas. Então, estou muito feliz. Eu fui muito feliz em tudo que eu fiz. Eu fui um feliz office boy, fui um feliz tenente, capitão, major, tenente-coronel. Comandei a Zona Oeste, fui muito feliz na Zona Oeste, ali com a USP, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, a Praça Pan-Americana, Perus, Lapa, Campo Limpo, Pinheiros. E agora eu estou muito feliz aqui como vereador. Conhece de cabo a rabo. Conhece de cabo a rabo a cidade. E já falando, né, sobre a sua trajetória, né, a sua vida, a sua carreira, né, em todos os sentidos, o senhor entrou como cadete na Academia de Polícia Militar aos 17 anos, né, Isso. senhor? Já estou Sim. chamando de senhor, você, Marcelo Salles. Né? A gente vai usar todos aqui, tudo todos que for pronomes de possível. tratamento. Exatamente, todos os pronomes possíveis. E como é que foi para você, com 17 anos, escolher seguir esse caminho da polícia? Como eu disse, o meu pai, eu nasci no Hospital da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar socorre o meu sustento desde o dia que nasci. Então, e a figura do meu pai e da minha mãe, como eu disse, eu sou o mais novo de 4 irmãos, a maior ministra da economia que eu já conheci, porque criar 4 filhos com salário do cabo, todos em idade escolar. Então, e eu vendo meu pai no Corpo de Bombeiros, meu pai atuou no incêndio do Andraus, meu pai atuou no incêndio do Joelma, e ele voltava e contava as histórias. Então, eu não era o Capitão América que eu via, não era o Capitão Marvel. O meu herói era o meu pai. E eu falei, eu quero ser que nem ele, entendeu? Então, essa foi a maior inspiração. Já era sua inspiração dentro de casa, Sim, né? E às vezes, no Natal, no Ano Novo, quando ele estava de serviço, eu ia com ele e dormia no quartel. Ele saía para apagar incêndio com a viatura, eu ficava lá com o sentinela, ficava na guarita. Então, desde muito jovem. Então, eu vivi isso e foi um sonho realizado mesmo, poder ter ingressado na Polícia Militar e poder atuar com figuras homens e mulheres de tanto valor. Então, às vezes, eu até me emociono, uma bênção de Deus mesmo, essa possibilidade de ter realizado o meu sonho de entrar na academia e de poder prestar serviço público, uma vida aqui, ninguém fica rico, mas você leva uma vida digna,
né, que precisa de apoio, mas os exemplos de amor a São Paulo, amor ao Brasil que eu vi na nossa tropa são fantásticos. Ocorrências que você via assim, o modesto soldado da Rádio Patrulha se agigantar, de socorrer pessoas, de salvar, de colocar sua vida em risco. Então, eu sou um abençoado, eu sou muito feliz. Então, a minha maior inspiração é meu pai. Dentro da história do senhor, dentro da academia, da sua formação, o senhor também procurou estudar outras coisas, né? Eu vou até pegar aqui a nossa colinha. O senhor está graduado em Ciências Policiais da Segurança e Ordem Pública, bacharel em Direito, diplomado em Política e Estratégia. Por que também seguir esse caminho de formação, essa outra formação paralela, mas que dialogava diretamente com a sua atuação na polícia? Quando a academia é a nossa escola de graduação, né? A nossa universidade. Então, ao concluir, você é bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. E eu fui procurar saber e conhecer outras ciências que pudessem, em alguma maneira, me ajudar no exercício das minhas funções. E o conhecimento como ferramenta de mudança de comportamento. Então, eu fui fazer a faculdade de Direito muito inspirado na minha esposa, Márcia, né, que é psicóloga, e nós namoramos e já estamos juntos há 37 anos, também uma figura importantíssima na minha vida, meu filho, João. E eu fui fazer faculdade, eu já era pai. Tá. Né? E aí fui fazer faculdade de Direito, tive a oportunidade de fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que é o mestrado em Ciências Policiais. Aí, para poder ascender ao posto de coronel, você obrigatoriamente tem que ser doutor em Ciências Policiais. Eu fui fazer o doutorado, defendemos tese. Então, foi um aprimoramento mesmo. E o curso na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra foi justamente entender um pouco da política na acepção da palavra, essa política lá de Platão, o conceito de política, de melhorar a vida das pessoas, de, por meio das palavras, das conversas, melhorar a vida das pessoas. E a estratégia, cenários prospectivos, você trabalhar com vários cenários. Isso me ajudou demais no comando da Polícia Militar. O comando da Polícia Militar é gigantesco. Né? Você tem um orçamento anual de 16 bilhões de reais. O orçamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo é maior que o orçamento de 11 estados da federação. Nossa. Então, você precisa de um estofo de conhecimento, de vivência. E eu fui buscar na academia, na formação acadêmica, as melhores informações que me ajudaram demais. Então, e a cada vez que você faz um curso novo, você descobre que você sabe menos, né? Que a gente sabe menos. Sim. A gente nunca para, né? Não dá. Conhecimento é uma coisa assim eterna. E antes de você chegar aqui na Câmara, quero que você falasse mais um pouquinho, né? Que você já está falando bastante do que você também já estudou, mas que você falasse da sua trajetória na sua carreira, os principais feitos, ações que marcaram também você como pessoa e como profissional. Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de ir para o Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, né? Em 1989, eu me formei aos 21 anos de idade, um jovem tenente, né? E depois eu realizei o sonho de comandar o regimento. Eu fui aspirante lá, tenente, primeiro-tenente, capitão. Aí, como major, fui servir no Palácio dos Bandeirantes, hoje como tenente com o governador Mário Covas, aí já como major com o governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República. Fui ajudante de ordens do governador Geraldo Alckmin. Fui diretor de segurança no Palácio. Fui chefe de gabinete da Casa Militar, fui coordenador adjunto de Defesa Civil, então me deu uma possibilidade de conhecer o Estado inteiro, as suas dificuldades, áreas de risco. E
promovido a tenente-coronel, fui comandar o regimento de cavalaria, o regimento de polícia montada, que foi minha primeira unidade como oficial. Foi um sonho realizado, encontrei grandes amigos, soldados, sargentos, oficiais, e realizei o sonho de comandar a primeira unidade. E a promoção a coronel, eu tinha todas as condições, os requisitos, tinha feito o doutorado, estava pronto. Mas a promoção a coronel é o auge da carreira e é muito difícil, não é simples. Na nossa turma da Academia do Barro Branco, nós somos em 178 formandos e 19 chegaram a coronel. Então, normalmente as turmas chegam 10%. E eu tive essa possibilidade de ser coronel na ativa. E fui comandar a Zona Oeste. Né? Me lembro quando o secretário Mágino Barbosa, um grande secretário de Segurança, procurador de Justiça, me falou, e o coronel Nivaldo, que era o comandante-geral, quando me chamaram para dizer que eu seria promovido e que eu iria comandar a Zona Oeste, eu fiquei muito empolgado. Lá fiquei 1 ano no CPAM-5, onde pude conhecer a reitoria da USP. E o Comando Oeste, ele vem desde lá de Perus, você vem descendo, né? Lapa, aí você vem Pinheiros, Cidade Universitária, Pinheiros, vai até o Campo Limpo. Nossa, é gigantesco. Então, um efetivo de 3.000 policiais militares, 203 comunidades. Então, você tinha a humildade e você tinha várias situações sociais de vida. Então, você tinha a riqueza do Morumbi, dos jardins, e você tinha a pobreza de Perus, do Campo Limpo. Então, um contraste gigantesco que você tinha que atuar e proporcionar segurança pública. Mas fui muito ajudado pela tropa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, e principalmente com quem está na linha de frente. Eu falei no início, Hanna, eu fui office boy. E eu fui uma dessas pessoas invisíveis. E, às vezes, você tinha grandes diretores que, às vezes, passavam pela gente e nem bom dia davam. E era como se tivesse um abajur. E eu era muito novo, mas aquilo foi uma lição. Incomodava, né? Eu nunca entro num ambiente sem cumprimentar a todos, se eu puder. Então, a pessoa que está servindo o café, que fez aquele cafezinho com tanto carinho, aquele garçom que veio, é a profissão dele, é dali que ele sustenta. Então, eu sempre fiz isso. E esse jeito de a gente ser, de sempre cumprimentar o policial, o soldado na viatura, eu nunca fiz uma visita como comandante surpresa. Tipo, eu vou lá no seu departamento, te peguei, surpresa, vamos ver o que está errado. Não. Eu sempre marcava, porque você tem que subir o padrão, você tem que tratar. Ninguém é melhor que ninguém. Assim, a única diferença são os níveis de responsabilidade. Se nós não tivéssemos os nossos câmeras aqui, aqueles que estão nos assistindo, nós temos aqui 3 profissionais. Aqui o mais experiente é o Ademar de Barros, que está aqui. Né? Vocês não sabem, mas eu estou vendo os nossos 2 colegas. Tem toda uma turma aqui atrás trabalhando, né, que são tão importantes. Nós temos o pessoal da iluminação, da técnica. E se não tivessem eles, a gente não teria aqui essa possibilidade de sentar numa mesa bacana, num cenário maravilhoso. Com certeza. Assim é na segurança pública. Então, eu sempre procurei tratar, e isso volta, gente, na mesma intensidade e muito mais. Então, eu sou muito ajudado, onde eu encontro policiais que trabalharam comigo, é sempre uma satisfação reencontrá-los. E assim eu faço na minha casa, com meus amigos. E aqui, né? Ganhei amigos aqui. Não, ganhou. Super. Em off aqui, a gente estava batendo um papo antes de começar a gravação. Não é só demagogia, não, né? De fato, a gente estava aqui batendo um papo. Você, durante o comando da Polícia Militar, o senhor também fez algumas iniciativas. Eu
vou pegar de novo aqui a colinha. Uma parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o aplicativo SOS Mulher para proteção e socorro das pessoas com medidas protetivas expedidas pela Justiça. É uma preocupação social, é uma preocupação, é um olhar também para um segmento muito específico. O senhor acredita que medidas como essa, efetivamente, protegem mulheres vítimas de violência e também medidas como essa, saindo só desse exemplo específico, são importantes para a proteção da sociedade, para a gente trabalhar a prevenção à violência no geral? Daniel, excelente. É fundamental. Eu posso responder essa pergunta sua em 3 eixos. O primeiro, saber ouvir. Uhum. O segundo, prestigiar aquele que trabalha contigo. E o terceiro, prestar o melhor serviço público. Quando eu falo em saber ouvir, quem me trouxe essa ideia? Um grande coronel, um grande policial, que é o coronel Marcelo Streiffinger. Ele era o comandante do Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom 190, o maior centro de emergência da América Latina. Só não é o maior da América porque a gente está atrás do de Los Angeles. E ele, nós somos muito amigos, ele, Salão, porque eu falei, o que tem no... Pronto, o que tem de ideia boa? Aí é o saber ouvir. E aí ele falou, tem um negócio muito legal, que é a proteção do nosso soldado, que é o policial em perigo. Uhum. E era um botão parecido com o SOS Mulher, mas era o início do processo, porque nós temos um problema grave dos policiais estarem sendo assaltados, sendo mortos no caminho de sua casa. Então foi um balão de ensaio. Uhum. E aí, e deu super certo. Ele desenvolveu, e os nossos policiais hoje têm esse botão do pânico, tanto para iOS como para Android. E aí eu falei para ele, eu falei, poxa, que coisa boa, e vibrei. Aí ele falou, Salles, a gente pode aperfeiçoar. Por que a gente não pensa alguma coisa para a defesa da mulher? Aí a gente desenvolveu, o pessoal do CPD, do Copom, e o que é o SOS Mulher? E aí quem desenvolveu foram os policiais do Copom, gente nossa, legal. E para prestar serviço. E aí saiu o SOS Mulher. O SOS Mulher é um aplicativo que já tem 32 mil atendimentos, numa parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Todas as mulheres que possuam, mulheres, idosos, crianças, que possuam medidas expedidas pela Justiça, ordens judiciais, em que pessoas não podem se aproximar de outras, por exemplo, o ex-marido, a mulher foi vítima de violência, o juiz determina, você não pode chegar a 300 metros da sua ex-mulher. E é uma ordem judicial, sim, é uma medida de proteção, uma medida protetiva. Bom, aí a hora que acaba a audiência, o juiz, ele coloca à disposição da mulher. Ele falou, o Tribunal de Justiça e a Polícia Militar, nós temos esse aplicativo, SOS Mulher. Ele pega o seu celular, tem lá um botãozinho que não diz que é o SOS Mulher, tem uma máscara que você pode escolher, e você faz um cadastro e georreferencia. Então, eu sei que a Hanna mora no viaduto Jacareí, número tal, e ela está lá. É um blockchain, é fechado. Sim. Quando, sei lá, chega o ex-marido, o ex-companheiro, eu quero ver meu filho embriagado no portão, a pessoa, ela toca naquele botão e aciona diretamente o Copom, mas não na árvore de decisão, aciona diretamente o despachador da viatura. Tá. Então, só que entra na tela do computador a foto da pessoa e o georreferenciamento, aonde ela está. E aí ele manda imediatamente uma viatura mais próxima. Só que, empresta seu celular. Claro. O celular, ele possui um microfone aqui. Uhum. A partir do instante que ela acionou aquele botão, esse microfone passa a gravar o ambiente. E passa a gravar os gritos daquele que quebrou a ordem judicial, daquele que não poderia chegar. Então, ao mesmo tempo que você vai ao socorro da mulher, evita feminicídios, você também produz prova para o juiz que aquela pessoa quebrou a ordem judicial, a medida protetiva. Tivemos já 132 agressores presos pela quebra da ordem do juiz. Então, e quanto custou isso? Nada.
a boa vontade de 2 capitães, uma sargento, um cabo e o coronel Straifinger, que hoje é o secretário estadual de... Segurança pública? Não, penal, de administração penitenciária. Tá. O coronel Straifinger hoje é o secretário estadual, até deixo um abraço a ele, junto com o governador Tarcísio. Então, eu devo muito, eu fui muito ajudado e com boa intenção. E hoje a gente tem o 3º pilar, prestação de serviço público, onde a gente ajuda na proteção da mulher. A mulher, ela precisa desse olhar. As pessoas, ela numa relação, muitas, por um problema cultural, por um problema que a gente herdou de um sistema patriarcal, ela sofre por vezes. Então, e aí é o olhar inspirado no meu pai, né, do super-herói, né? Você tem que ajudar o mais vulnerável, você tem que ajudar o pequenininho. Se você tem 3 filhos, um tira 10, o outro só tira 8, e você tem um que tira 2, você tem que ter uma preocupação maior com o que tira 2 na matéria. Tem que fazer uma metáfora, sim, né? Uma comparação. Você tem que fazer lição de casa quando chega à noite. Então, esse é o olhar do administrador público. Você tem que equalizar e tentar trazer aquele que mais precisa num patamar melhor. Justiça, né? Justiça. E, vereador, eu achei fundamental essa sua explicação, né, sobre como é que funciona. Sim. E disponível aí, eu sei que do SampaCast aqui, a TV Câmara tem uma audiência gigantesca. Procurem lá, entra no Google lá, SOS Mulher, e se tiver, já pode fazer o cadastramento para todas as mulheres e homens, idosos, crianças que possuam medidas protetivas. É uma rede de proteção digital fantástica. Porque às vezes, muitas vezes as pessoas nem sabem, né, como é que funciona, ficam com medo de instalar, do companheiro, ex-companheiro perceber também. Então, muito legal essa sua explicação aqui, que é um negócio que ficou gravado, o pessoal pode ver, rever. Sem vaidade ou ufanismo, mas é uma das coisas que eu mais me orgulhei no comando. Tem outras coisas, as compras de armas que nós fizemos, a queda dos homicídios. Eu tive a oportunidade de ser convidado para ir fazer uma palestra em Chicago, nos Estados Unidos, no estado de Illinois. Fui lá em 2020 falar sobre isso, em 2019, sobre a queda de homicídios, o trabalho da nossa polícia militar, civil, Guarda Civil, Ministério Público de São Paulo. Nós fizemos uma parceria grande com o GAECO, né, que um grupo que atua contra o crime organizado, a Polícia Federal, a Magistratura de São Paulo, os CONSEGs, que completaram ontem 38 anos. Então é isso, é sociedade e poder público na busca do bem comum, sabe? Assim, ouvindo bastante. Eu trabalhei com o governador Mário Covas, eu ainda um jovem tenente, mas eu tive a oportunidade de ouvir bastante. Ele era um grande estadista e ele falava uma coisa muito legal: quem ouve mais erra menos. Muito bom. Interessante. Porque às vezes as pessoas estão mais acostumadas só a falar, não ouvem nada. Ouça que você erra menos. Exatamente. E, vereador, antes, né, dessa sua extensa carreira, você, no meio de tudo isso, também foi subprefeito da região da Sé. Como é que foi trabalhar naquela região? As principais demandas, a gente sabe que é uma região complexa, região central, uma região complexa, que precisa de um olhar aprofundado, principalmente nos últimos anos, né, com essa questão da violência, a droga também espalhada cada vez mais usuários. Como foi trabalhar nessa subprefeitura? Um desafio gigantesco. Eu assumi a subprefeitura Sé a convite do nosso querido Bruno Covas, prefeito de São Paulo, um homem com uma sensibilidade, espírito público gigantesco. E ele nos convidou. Estavam saindo da pandemia, o nosso antecessor, que era o Roberto Arantes, assumiu a SP Urbanismo, e aí ele precisava de uma pessoa. Ele me convidou, eu conheço o Bruno desde que eu trabalhava com o avô dele, o governador Mário Covas, e quando eu era comandante-geral, ele era o prefeito. Ele sucedeu o João Dória, e a gente fez muita coisa no Corpo de Bombeiros juntos, município e comando-geral, e no policiamento, junto com a Guarda Municipal, então, com a Secretaria de Segurança Urbana, e coisas que deram certo. Quando
eu fui candidato a vereador, eu fiquei na segunda suplência, e logo quando eu não me elegi, ele, sabendo dessa experiência que a gente tem, desse vínculo de amizade, ele me convidou para ser o subprefeito da Sé. Eu aceitei de plano, fui muito bem recebido pelos funcionários, os servidores da prefeitura. Olha, é gente muito abnegada, um corpo de funcionários antigo, mas que conhecem a cidade como poucos. E eu fui muito ajudado por esses servidores da subprefeitura. E fizemos um diagnóstico do problema. Então, nós estávamos na pandemia. A subprefeitura Sé tem 8 distritos. Nós temos 1.105 ruas. E você tem várias sub-Sés. Você tem a subprefeitura Sé do distrito Sé, da Praça da Sé, da 15 de Novembro, da Patriarca. Você tem a subprefeitura Sé da República, que você tem o Largo do Arouche, você tem a Sub-Sé da Santa Cecília, que você tem os Campos Elíseos, que você tem a Cracolândia, você tem a Sub-Sé do Cambuci, que é um bairro com vocação residencial diferente. Você tem a Sub-Sé da Bela Vista, que tem a Igreja da Quirupita, que tem os Cortiços. Você tem a Sub-Sé da Consolação, do lado da Paulista, que tem a Avenida Paulista, está aqui retratada, que você tem a sede dos bancos. Então, você tem várias São Paulo, você tem a Liberdade. Então, a presença da colônia oriental, raízes na escravatura ainda, né? Liberdade por conta do Chaguinha, que era aquele cabo que morreu enforcado. Então, você tem várias Sés. Então, o que eu fiz? Foi uma experiência gigantesca. O fato de hoje eu assumir como vereador, a experiência na subprefeitura, os consegues, o Procentro, as forças vivas que cobram da gente, o comércio, a violência. Então, você consegue fazer segurança pública, ajudar na segurança pública na prevenção primária. Então, eu procurei atuar muito na recuperação de espaços públicos. Nós reformamos dezenas de praças. Lembro aqui o Largo do Arouche, a Praça da República, a Praça Hélio Ansaldo, a Praça Nina Rodrigues, o Largo do Cambuci. Então, você tem várias praças que nós reformamos justamente para tentar devolver às pessoas o espaço público. Eu gosto muito de conversar, como vocês perceberam, e andar. Então, eu chegava muito cedo, das 7 da manhã às 9 horas, todo dia eu visitava um distrito. E olhava, tem entulho aqui, tem lixo aqui. Então, tem quase 3.000 funcionários, entre terceirizados e funcionários. Então, foi uma experiência gigantesca. E fiz tudo o que eu pude. Tudo o que eu pude. E hoje, quem assumiu, nos sucedeu, foi o Coronel Camilo, foi vereador nessa casa, deputado estadual, secretário adjunto da Segurança Pública, comandante-geral também. Hoje lá está ele e o doutor Rodolfo, que era o nosso chefe de gabinete, continuou. Então, a lição da Sé é que a cidade precisa. E eu tive um apoio de um grande homem público chamado Ricardo Nunes. Eu não o conhecia. Quando o Bruno faleceu, eu coloquei o cargo às ordens. E aí a gente não se conhecia. Ele falou, Coronel, vai tocando. Hoje é meu amigo. Hoje eu sou testemunha viva do trabalho desse homem chamado prefeito Ricardo Nunes. Um homem que tem 1.400 obras operando na cidade, uma preocupação gigantesca. E aí eu pude testemunhar o trabalho que ele faz e dos vereadores. Conheci vários vereadores que iam nos visitar com as suas demandas. Então, a Sé foi fundamental, é fundamental, a Prefeitura de São Paulo, o trabalho na Prefeitura, para a gente poder fazer um trabalho melhor. Eu sou muito grato a Deus. A gente vai continuar, porque várias etapas de formação, né? Até chegar aqui como vereador e com várias conhecimento, camadas, várias camadas. A gente vai continuar esse papo, mas a gente precisa fazer um intervalinho rapidinho. Esse é o SampaCast, a gente está conversando agora com o vereador Coronel Salles. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Dan, o que falar do episódio de hoje? Nossa,
espetacular. Mais um grande papo aqui no SampaCast. E se você quiser ficar por dentro dessa e de todas as outras entrevistas que nós fazemos aqui, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. E aponte o seu celular para o QR Code que aparece na tela e se inscreva já. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, o poder público tem obrigação de atender e de procurar tratar dessas pessoas. Só que existem problemas, se fosse simples, já tinha sido resolvido. A Cracolândia nós temos há 30 anos aqui na cidade de São Paulo. A mãe está grávida, ela já pode escolher a creche que ela vai ficar. Olha só que avanço. Imagina se a gente tivesse tempo integral. A criança tomava café, jogava bola, fazia música, tinha aula de reforço, almoçava, à tarde outras atividades, as aulas todas, nas matérias de exatas, humanas, lógica. Jantava e ia para casa. Com esse dinheirinho que eu economizava, eu comprava uma calça Levi's. Eu lembro até hoje. Eu tenho uma memória que me ajuda um pouco. Eu lembro que eu comprei uma Levi's, chamava Levi's Industrial. Os mais velhos aí vão lembrar, ela tinha uns bolsos do lado, mas, cara, aquele tênis faroar de chinesinho. Então eu procurava ver alegria em tudo. Estamos de volta com o SampaCast. Hoje a gente está recebendo o vereador Coronel Salles. Vereador, a gente terminou o bloco passado falando sobre a sua atuação na subprefeitura Sé. Vou até contar aqui bastante. A gente estava conversando em off também e tal, do seu modo de agir, que não foi só na subprefeitura, que o senhor andava, que o senhor conversava com as pessoas também no dia a dia, no cotidiano. E acredito que nessas andanças também, o senhor o senhor diagnosticou muita coisa, e a Sé é um grande reflexo, talvez, do que é a cidade de São Paulo. É um extrato. É um extrato mesmo. A gente tem um problema muito grande de moradia, de pessoas em situação de rua, que infelizmente elas acabam... Esse recorte é muito mais visto aqui no centro, né, nessa região central da cidade. E é um problema que foi agravado por causa da pandemia, é um problema que foi agravado por todos os fatores extra-econômicos que o mundo foi trazendo. Como trabalhar esse problema? São Paulo é grande cidade. Como lidar com essa questão? É uma questão tão central, inclusive, a moradia e a vulnerabilidade social. Olha, você tem o centro é complexo. Uhum. Moram na área da subprefeitura Sé 450 mil pessoas. Residem aqui. Só que passam pela subprefeitura Sé, pela área administrativa da Sé, que é da Paulista até a Marginal Tietê e da Avenida Pacaembu até a Cruzeiro do Sul, Avenida do Estado. São 26 quilômetros quadrados. 450 mil pessoas moram aqui, mas passam por aqui 2 milhões de pessoas, todo dia, dando descarga, jogando ponta de cigarro no chão, tomando ônibus, indo na padaria, circulando, trabalhando, estudando. 2 milhões é a metade da população do Uruguai. O Uruguai tem 4 milhões. Então, nós temos meio Uruguai que vem todo dia na Subsé. Então, e você tem um problema que não é só em São Paulo. Sim. Essa minha vida profissional e pessoal me permitiu conhecer algumas das grandes metrópoles no mundo. Nova York, Los Angeles, Paris, Frankfurt, Chicago, então Lisboa. Então eu tive a oportunidade de conhecer uma boa parte das grandes capitais no mundo. E você tem um problema de pessoas em vulnerabilidade no mundo inteiro. Sim. São Francisco, fui a São Francisco. São Francisco, se entrem morador de rua, São Francisco é muito maior que o nosso, porque esse é um drama das grandes cidades. E o que está... é de cortar o coração. Nós tínhamos o último censo que fez a conta de maneira metodológica. Uhum. Você tem várias fontes, e a fonte que nós temos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADES, ela nos aponta que nós temos dados de fevereiro de 2022.
32.896 pessoas em situação de rua. Um aumento de 30% em relação ao último censo, que foi em 2019. Então, é muito por conta da pandemia. Sim. Pessoas que perderam tudo, com famílias inteiras. Quase metade dessas pessoas tem problemas com drogadição ou consumo de álcool. Então, nós temos que separar os grupos de pessoas em situação de rua. Você tem ambos grupos. Lembra quando a gente estudava no ginásio? Tinha conjuntos numéricos. Uhum. Então, quando os conjuntos numéricos você tinha aqui, a hora que ele se sobrepunha, lembra que a gente chamava de intersecção e a gente achuriava? Então, você tem esses dois grupos, dependentes químicos e de álcool e moradores de situação de rua. Sim. Eles se coincidem. Então, mas você tem uma parte que coincide, mas você tem dois grupos distintos. E são atuações totalmente diferentes. Esse grupo todo tem 32.896 pessoas. Dados de fevereiro de 2026. Eu faço esse recorte por quê? Porque a gente vê alguns segmentos dizendo que tem 50, de acordo com o CAD único, que é uma fonte, tem 52 mil. Só que o CAD único, ele não atualiza. Ele não fala quem saiu, foi para o programa Reencontro, foi para os centros de acolhida, foi para os CIATs, voltou para suas residências, às vezes no sul do Brasil, no interior de São Paulo, no Nordeste brasileiro. Então, porque a cidade é dinâmica, sim, essas pessoas. Sim. Então, e o CAD único não tem essa atualização, né? A pessoa saiu da drogadição, a pessoa saiu da situação de vulnerabilidade. Bom, então, o número que nós elegemos é o número oficial, tá. 32.896. E essas pessoas, hoje, você tem o programa Reencontro, que o objetivo é criar 32 mil vagas para acolher. Então, hoje aqui, se a gente for aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, onde era o CMTC Clube, nós temos 300 vagas. Se a gente for aqui na Ladeira da Memória, ao lado da estação Anhangabaú, nós temos lá mais 200 vagas. Famílias, até 4 moradores por habitação de 18 metros, mas que tem chuveiro, cabe até 2 beliches, tem televisão, tem fogão a indução. Você tira a pessoa da calçada e ela passa a ter um lar. Então, ela passa ali a ter médico da família. Então, cuidados. Aí você tem um outro grupo, que é esse em drogadição, que é do Projeto Redenção, dirigido pelo Alexis Vargas, um grande advogado, secretário executivo na Secretaria de Governo. A preocupação do prefeito é gigantesca. E aí você age com relação à drogadição, que é esse outro grupo, uhum, de 5 formas. Então, você tem lá o primeiro eixo da segurança pública. Prender o traficante. Não tem conversa com o traficante. Uhum. O traficante é infrator da lei. Ele explora a tragédia humana. Então, prender o traficante. Secretaria de Segurança Pública Estadual, Secretaria de Segurança Urbana, Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Prender o traficante. São 5 eixos. Primeiro eixo. Segundo eixo, acolher, tratar essas pessoas. Saúde. A Organização Mundial de Saúde define como uma doença adquirida a dependência química. Eles são doentes. Infelizmente, tem uma face terrível da nossa sociedade que quer que jogue no mar. A gente entende o sofrimento, a gente entende a inconveniência, mas são pessoas humanas. Agora, o poder público tem obrigação de atender e de procurar tratar dessas pessoas. Só que existem problemas. Se fosse simples, já tinha sido resolvido. A Cracolândia nós temos há 30 anos aqui na cidade de São Paulo. E o prefeito Ricardo Nunes foi o primeiro prefeito com a coragem de enfrentar o problema. Nós tínhamos, em 2016, 4 mil dependentes químicos na Cracolândia. Eu acho esse nome horroroso, na região dos Campos Elíseos. Não deveria nem existir esse nome. Hoje nós temos 1.200. Muito, é muito. Sim. Dá um trabalho danado, atrapalha o comércio, sim.
Tem problemas de ordem de criminalidade? Tem, gigantesco. Agora, então você precisa prender o traficante, tratar essas pessoas, comunidades terapêuticas, internação compulsória. Bom, o segundo, acolher os que precisam ser acolhidos, os que aceitam esse acolhimento. Por que a gente fala... Deixa eu só voltar no tratamento. No tratamento, dados da Unifesp, nós temos mais de 60% dessa população dependente química com portadores de sífilis, de doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque eles não estão nas melhores condições. Então, nós temos que tratar essas pessoas. Sim. Então, o segundo, acolher. Acolher. O quarto, você precisa, de toda forma, reinserir essa pessoa na sociedade. Reinserir de maneira lúdica, de maneira laboral, por trabalho. E o quinto, retomar o território. Então, e não é uma não depende uma depende da outra, mas elas devem ser feitas de maneira simultânea. Uhum. Então, você tem o governador Felício Ramute, você tem o prefeito Ricardo Nunes, você tem o secretário Edson Aparecido, você tem uma preocupação gigantesca para tentar. Não é simples. Nós temos um problema também nas pessoas em vulnerabilidade, uma grande parte egressa do sistema prisional, que não tem mais vínculo familiar. Então, também nesse papel social de retomar o vínculo familiar, é um desafio gigantesco. Mas São Paulo, que combateu a Revolução, São Paulo que edificou essa cidade maravilhosa que nós temos, eu tenho certeza que com espírito público, com determinação e com dureza com o tráfico, a gente vai reverter essa situação. Vereador, a gente vai para um bloco agora do programa, chama Ping Pong. Perguntas e respostas rápidas, assim, Opa! Que é o... Pinga-fogo. Pinga-fogo, exatamente. E é aquela coisa, assim, perguntou, pode ser uma palavra, coisa rara, nem dá tempo de pensar muito. Vamos lá. Algumas são complexas. Vamos lá. Qual o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Essa eu já sei que é difícil. Cara, a Zona Leste. Zona Leste. Maravilha. Se São Paulo fosse uma palavra, seria? Minha casa. Olha só. Se você pudesse voltar no tempo para falar lá com o Marcelo, com 20 anos, 19, 18, que conselho você daria para ele? Cara, faça isso. Você vai ser muito feliz. Eu fui muito feliz, eu sou muito feliz em tudo que eu fiz. Aquele office boy que tomava o ônibus lá na Vila Antonieta, no ponto final, e descia aqui na General Carneiro, com uma marmita, mas eu conhecia a cidade inteira, eu trocava, eu pegava o bilhete, o passe, tinha um passe que a minha chefe, a dona Suzana, me dava. O que eu fazia? Eu pegava esse passe e, ao invés de eu ir de ônibus, eu ia a pé. E aí eu guardava o passe. E aí eu economizava. Aí com esse dinheirinho que eu economizava, eu comprava uma calça Levi's. Eu lembro até hoje. Eu tenho uma memória que me ajuda um pouco. Eu lembro que eu comprei uma Levi's, chamava Levi's Industrial. Os mais velhos aí vão lembrar. Ela tinha uns bolsos do lado. Mas, cara, aquele tênis faroar de chinesinho. Então eu procurava ver alegria em tudo. Então eu me divertia. Então eu falaria para o Marcelo, cara, continua assim, você vai ser muito feliz. Conheci a minha mulher, tenho meu filho, João. Então, assim, fiz amigos. Então eu falaria isso para o Marcelo. Cara, pé na tábua aí. Isso aí. E aí, a gente já está no finalzinho aqui, a nossa voz da consciência já está aqui falando. E agora, para os jovens, que conselho você deixaria para eles agora? Ouçam seus pais. Ouçam a sua mãe. A minha mãe, ela já faleceu, a dona Isabel. Eu falei que é a maior ministra da economia, né? E ela, quando eu me formei na Academia do Barro Branco, no dia 15 de dezembro de 1989, quando a gente recebe a espada. Eu recebi a espada das mãos da minha mãe e do meu pai. E meu pai sempre ele foi promovido a subtenente depois que ele estava na reserva numa ação judicial. Mas ele era cabo quando eu me formei. E quando eu entrei no Barro Branco,
foi assim uma vitória da família inteira. Minha mãe vibrou, meu irmão, porque para nós, a gente sempre olhava os oficiais assim com uma distância tão... E eu olhava o tenente assim, que era um novinho, e dava ordem no meu pai, que era mais velho. E aquilo eu olhava, pô, o cara jovem, e meu pai, sim, senhor, tal. E eu falava, caramba, né, meu? Então, eu falaria para os jovens, ouçam seu pai e sua mãe. E minha mãe, quando ela me entregou a espada, ela falou assim, filho, não perca a oportunidade de ajudar. Não perca a oportunidade de ajudar. Então, isso veio que... Sempre eu sou muito duro comigo mesmo, com horário, com as coisas. Então, às vezes, até para se vestir, a camisa tem que combinar com o paletó, que tem que combinar com o sapato. O gabinete tem que atender todo mundo. Ninguém pode chegar aqui e não ser atendido. Então, algumas coisas. Então, eu falaria, ouçam seus pais, ajudem as pessoas e estudem. Sabe por quê? Porque o futuro vai te cobrar. Até para você ir na casa da sua namorada ou do seu namorado, o pai da moça, a mãe do rapaz vai te perguntar, mas você é formado em quê? Você faz o quê? Como é que... mas a pergunta subliminar é essa, né? O que você quer tirar minha filha de casa? Você vai sustentá-la como? Vocês vão viver como? Então, estudem, ouçam seus pais e se divirtam. Vivam o tempo, vão nos shows, andem de skate, joguem bola, façam churrasco, não percam a oportunidade de viver a tua época. Qual que é a época mais feliz? A época agora. Sim. A época agora, com o corpo que você tem, com a disposição que você tem. Então, viva o mais intensamente possível. Legal. E saindo agora do ping-pong, já encaminhando para o final do programa, o senhor está aqui na Câmara há 3 meses, né? Mas tem essa vasta vida pública, mas esses 3 meses aqui na Câmara já estão sendo bastante prolíficos, né? O senhor tem um projeto de lei que trata da exclusão do rodízio para veículos de agentes de segurança, e o senhor também está na CPI de furtos de fios e cabos. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas 2 iniciativas aqui já, para o pessoal já começar a conhecer o vereador Salles. Eu sou meio acelerado, né? Então... E o workaholic também. Eu tenho até que, às vezes, minha mulher me puxa, às vezes, a orelha para, maneira, né? Porque, senão, eu gosto. É um perfil pessoal. A gente conseguiu emplacar a CPI dos furtos de fios e cabos, que é um problema gigantesco na cidade. Não é justo que a gente esteja no nosso comércio, na nossa sorveteria, e você fique sem luz, sem energia. Você vai perder o bolo, vai perder o sorvete. Não é possível que você esteja num hospital e o andar inteiro fique sem luz. Não é justo que o aluno perca a aula porque perdeu energia. Não é justo que você fique sem internet, fique sem luz na sua casa, você tem que subir no seu prédio a pé, 8, 9, 10 andares, às vezes senhoras. Então, e por que acontece isso? Porque você tem o furto de fios e cabos. Sim. Mas quem é que furta os fios e cabos? A segurança pública já identificou. Os pequenos, os furtadores, que é um infrator da lei. O fato de ele estar, por vezes, em situação de vulnerabilidade não o exclui de ter responsabilidade, de ser responsabilizado. Ele é. Mas quem é que incentiva isso? É isso que a CPI vai atrás. O receptador. Quem é que é o grande que fatura com isso? Vou dar um dado para vocês. Nós estamos fazendo, já ouvimos a CET, já ouvimos a Enel, e vamos ouvir a Ilume, vamos ouvir a Enel e a polícia. Toda vez que aumenta o valor... Existe uma Câmara de Comércio lá em Londres, do outro lado do Atlântico, chama LME, London Metal Exchange, que controla o preço dos metais ferrosos, não ferrosos e tal. Toda vez que sobe o preço do cobre lá, aumenta o número de furto de fios e cabos aqui em São Paulo. Alguém está lucrando com isso. Como é que uma coisa que acontece do outro lado do Atlântico influencia aqui? Porque tem o receptador.
É esse que nós vamos atrás. Da CET foram furtados, em 2022, 148 quilômetros de fios. Isso é a distância daqui a Campos do Jordão. É muita coisa, entendeu? E tem alguém ganhando com isso. Sim. Então, nós vamos entender. Tem um ditado na polícia, que eu usei 35 anos, quando você quer encontrar o criminoso, é o follow the money. Siga o dinheiro. Vamos seguir o cobre. Qual o caminho? E, ao final e ao cabo, além de buscar apresentar para a polícia, para o Ministério Público, e tentar identificar esses receptadores, os infratores da lei, vamos propor um aperfeiçoamento da legislação. Vamos controlar mais esse comércio, controle de estoque, vamos fazer controle. Que horas que pode funcionar. Então, tem 2 objetivos. O primeiro, identificar o infrator da lei, e o segundo, melhorar a legislação. E o outro projeto que a gente ingressou essa semana, não é nenhuma benesse aos profissionais de segurança pública e emergência. Policiais militares, bombeiros, policiais civis, policiais penais, policiais federais, guardas civis municipais, defesa civil. Ora, você tem um problema de defesa civil, eu não posso, o profissional não ir para a emergência porque ele está de folga e ele é convocado, o policial, o bombeiro, falou, não, eu só posso ir depois das 10 porque meu rodízio não me permite. Gente, a pandemia foi a grande lição amarga que nós tivemos. Então, é uma forma de você, das instituições de segurança e emergência, terem mais disponibilidade desses recursos. Sim. Muitos policiais não vêm para a operação delegada, que cai indicador criminal, ela está ali para fazer combater o comércio ilegal, mas tem um fenômeno chamado de segurança adjacente, reflexos adjacentes, que dão na operação delegada. Ele, às vezes, não adere àquele dia na operação delegada, e a gente precisa de policiais na operação delegada, que ele fala, é o dia do meu rodízio. Tá. Eu não consigo ir. Então, não é uma benesse, mas sim a possibilidade da sociedade ter disponível. E outra coisa, como eu disse, eu tive a oportunidade de viajar para várias partes do mundo. A melhor experiência que eu tive com relação a isso foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os policiais é uma cultura onde você puder facilitar a vida do policial e do bombeiro, é uma cultura deles. Eu sonho com isso. Nenhuma benesse, mas a gente prestigiar esses heróis que trabalham por pessoas anônimas, que morrem, que sangram, que suam e que defendem a sociedade. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade da gente melhorar a cidade de São Paulo na segurança pública. Perfeito. Tinha pergunta pra caramba pra gente ainda fazer, pra gente bater papo. Que eu falo demais. Não fala não, é até ótimo, mas a nossa voz da consciência está colocando, mas é bom que guarda para uma próxima vez. Vamos lá. Aí, o senhor vai voltar, a gente vai ter uma parte 2 desse papo. Espero que tenha gostado. Gostei muito. Eu quero dar os parabéns, agradecer e cumprimentar. Quem está nos assistindo aqui e puder vir, aqui é fantástico. Aqui uma preocupação com o cenário, tudo arrumadinho. Então, agradecer a você, Daniel, Hanna, a Yara, que está lá na suíte falando com vocês. A voz da consciência. A voz da consciência. E a toda a equipe aqui, a toda a Câmara Municipal, o presidente Milton Leite. Dar os parabéns a toda a direção, a nossa TV Cultura, né, que é um patrimônio de São Paulo e que faz esse serviço, presta esse serviço belíssimo aqui, a nossa TV Câmara. Então, e a toda a TV Câmara, vocês são muito bons. Obrigado. Obrigada, vereador. A gente agradece muito a sua participação. Obrigada, então, a você. Obrigada, Dan, por mais uma parceria. Então é isso, gente. Esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem mais. Fiquem ligados e continuem também acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV, né? E também pelo nosso portal. E não se esqueça também, temos as nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau. Rede Câmara, a sua conexão com a política da cidade. Até a próxima, galera.